Eu queria fazer uma reflexão sobre um texto bíblico que é muito pertinente para nós, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, que é Romanos capítulo 8, a partir do verso 18. Fala sobre uma expectativa que tem sido gerada na natureza em relação à manifestação dos filhos. Mas para esse texto existe um contexto que eu queria ler para vocês agora e depois fazer algumas considerações finais. Vamos meditar na palavra de Deus? Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque sem esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência também o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele, segundo Deus, que intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto ele é muito poderoso porque, como eu estava dizendo no início, ele fala sobre uma expectativa gerada pela criação da manifestação dos filhos. E o contexto desse texto fala sobre esse momento que nós estamos vivendo, que eu considero um momento ímpar na história da humanidade. Todo esse cenário profético e também escatológico que nós estamos vivendo nesses dias de hoje, até para aqueles que não concordam, talvez, com esse momento pontual que nós estamos vivendo, mas é inegável o que está acontecendo no mundo em todas as suas frentes, seja ela natural, seja ela na questão do que nós estamos vivendo nesse momento da pandemia, né, desse isolamento social, dessa impossibilidade de ir e vir, e tantas outras coisas que acontecem, né, manifestações climáticas, a própria natureza, como diz o texto, né, sofrendo com dores como uma mulher de parto, né, gemendo literalmente, e assim como o Espírito também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que momento é esse que tem gerado tanto na natureza quanto no Espírito de Deus esse sofrimento, essa expectativa tão grande em relação a tudo isso que tem acontecido? Importante de tudo, em meio a esse cenário difícil, né, de grandes aflições e lutas que nós temos vivido nesses últimos tempos, nós não perdemos o foco do que a palavra de Deus nos situa. Nós não estamos num barco à deriva, nós estamos rumando numa direção certa. Deus está sentado no seu trono, conduzindo todas as coisas de uma forma maestral. O Senhor não perdeu o controle, a nossa vida está nas mãos dEle, a sua vida está nas mãos dEle. Não perca essa esperança de que há uma expectativa de que nós nos manifestemos como filhos. Poderia dizer aqui a manifestação dos profetas, a manifestação dos servos, a manifestação dos sacerdotes, mas fala sobre a manifestação dos filhos. E quem são os filhos? Filhos são aqueles que adotaram a Deus como Pai. São aqueles que vivem debaixo da paternidade de Deus. Isso é uma chave para nós, uma revelação para nós, porque muitos veem a Deus como o Senhor, como um ser que opera milagres, né? Como alguém que está ali para suprir as necessidades, mas a visão
correta do que o autor de Romanos, Paulo, mostra para nós é sobre a expectativa da manifestação dos filhos e não outra criatura qualquer. Jesus, ele traz para nós esse novo paradigma na oração do Pai Nosso, quando ele quebra todos os protocolos e os rituais, né? E o primeiro rabi que se dirige a Deus como Pai, com a palavra em hebraico Abba. Então isso abriu um caminho para nós, uma possibilidade de termos esse tipo e esse nível de relacionamento com Deus. Lembre-se sempre, você não é apenas uma criatura. João capítulo 1, verso 10 a 12 diz: mas aqueles que deveriam recebê-lo não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então nós que recebemos o Cristo, o Filho, nós que tomamos posse dessa revelação, dessa verdade, nós fomos feitos filhos de Deus. Essa é a nossa condição e é isso que está sendo aguardado nesses dias. O mundo não está esperando os grandes cientistas, o mundo não está esperando a descoberta da vacina, o mundo não está esperando uma grande inovação tecnológica. Na verdade, a ardente expectativa da natureza, como uma mulher com dores de parto, está esperando e aguardando a manifestação dos filhos, ainda que o mundo não saiba disso, mas somente os filhos de Deus, a igreja do Senhor, pode trazer uma resposta certeira, assertiva nesses dias, para tirar a humanidade desse caos existencial, desse nirvana cósmico interior que as pessoas estão vivendo e trazê-las para o reino da luz, para o reino de Jesus. Deus abençoe você, e com isso no seu coração e medite sobre essas coisas.